Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo tapete, é o tapete nobre. Olha como ele fica bonito. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou estar usando uma agulha 3,5, também vou estar usando uma tesoura, vou usar o Max Color branco, certo? Número 6. Também vou estar usando o Max Color na cor 28,59, número 6. Vou estar usando o Max Color número 6 na cor 68,23. Também vou estar usando o Max Color número 6 na cor 28,29. Vamos iniciar o nosso trabalho com um cordão de 37 correntinhas, certo? Eu trabalhei 37, agora eu vou acrescentar mais 4 correntinhas, olha, dando um total de 51 correntinhas, certo? 41 correntinhas, desculpa, viu, gente? 37 com 4, 41. Eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, vou laçar a 5ª correntinha e vou sobrepor um ponto alto. Então, sobre esse cordão de correntinhas, eu vou trabalhar somente pontos altos. Dentro de cada correntinha de base, um ponto alto. Essas 4 correntinhas que a gente trabalhou, ela conta como uma argolinha, não como um ponto. Então, nós temos uma argolinha e vamos trabalhar 37 pontos altos dentro de cada correntinha de base, um ponto alto, tendo um total de 37 pontos altos. Trabalhamos 37 pontos altos, olha aqui, ó, 37 pontos altos. Então, temos uma argolinha, né, que são as 4 correntinhas, e 37 pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho, você vai trabalhar um cordão de 4 correntinhas, olha, vira, laça, olha, o ponto do outro lado e vai subir com o cordão de 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Então, agora, gente, nós vamos trabalhar dos dois lados na reta, ponto sobre ponto. Então, nós temos os dois lados sempre 37. E os nossos aumentos vai ser dentro dessas argolinhas, de um lado e do outro. Então, agora é ponto sobre ponto até chegar do outro lado, certo? Então, dos dois lados, na nossa reta, do começo, agora até começar os bicos, é a mesma quantidade de pontos, tá? 37 pontos altos. Olha aqui, chegamos no nosso último pontinho. Então, a gente vai trabalhando na reta, ponto sobre ponto. Dentro dessa argolinha de base, eu vou sobrepor 10 pontos altos. Então, na reta, sempre os 37. E aqui dentro dessa argolinha, nós vamos trabalhar 10 pontos altos. Trabalhamos 10 pontos altos, olha, novamente chegamos na nossa reta. Você vai trabalhar ponto sobre ponto até chegar do outro lado na nossa argolinha, certo, gente? Então, trabalhamos ponto sobre ponto, 10 pontos altos, agora novamente ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último pontinho e na outra argolinha. Novamente, a gente vai trabalhar dentro dessa argolinha 10 pontos altos, certo, gente? Então, a gente nas retas sempre ponto sobre ponto e dos dois lados, dentro de cada argolinha, 10 pontos altos. Trabalhamos os 10 pontos altos, chegamos lá no primeiro pontinho inicial, conta 1, 2, 3, laça a terceira correntinha, fecha com o ponto baixíssimo, novamente você sobe com 3 correntinhas e vai trabalhar novamente ponto sobre ponto até chegar no meio círculo do outro lado, certo? Então, agora a gente vai trabalhar em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. Sempre os nossos aumentos, gente, vai ser dos dois lados, certo? A direita e a esquerda. E as duas retas, sempre a mesma quantidade de pontos, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso meio círculo, em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor 2 pontos altos. Olha,
lacei o primeiro um ponto alto, vou voltar no mesmo espacinho de base, mais um. Então, nós vamos trabalhar em cima de cada ponto alto de base, 2 pontos altos, assim tendo um total de 20 pontos altos nesse meio círculo. Olha, um, vou voltar no mesmo espacinho de base, 2, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno do meio círculo até chegar na nossa próxima reta. Chegamos do outro lado, na nossa reta, ponto sobre ponto novamente, até a gente chegar no próximo meio círculo, certo, gente? Agora, ponto sobre ponto, em cima de cada pontinho, um ponto alto. Chegamos no nosso outro meio círculo, novamente a gente vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, volto no mesmo pontinho, 2. Lembrando que a gente vai trabalhar 2 pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Então, na carreira anterior, nós temos 10 pontinhos, e nessa carreirinha, por trabalhar 2 pontinhos em cima de cada pontinho de base, nós vamos ter um total de 20 pontos altos. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha, 2 pontinhos, olha, dentro de cada pontinho de base, olha, 2, 2, 2. Temos 20 pontinhos no nosso meio círculo, 20 de cada lado. Agora, chegamos no nosso primeiro pontinho, você vai lá e conta 1, 2, 3, laça a terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Novamente, você vai subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vai trabalhar ponto sobre ponto até a gente chegar no nosso próximo meio círculo, certo, gente? Então, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, até chegar no último pontinho da nossa reta. Então, olha aqui, ó, chegamos no nosso último pontinho da nossa reta, olha, tá vendo? Olha, o último pontinho. Aqui, dentro do seu meio círculo, você vai laçar o primeiro pontinho e vai trabalhar um ponto alto. No próximo pontinho, você vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, volta no mesmo pontinho, 2. Agora, você vai fazer todo o contorno do seu meio círculo, trabalhando um ponto alto. No próximo pontinho, um aumento. Um, volta no mesmo pontinho. Tá. 2. Então, você vai contornar o seu meio círculo, certo? Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, fazendo todo o contorno do meio círculo até a gente chegar na nossa próxima reta. Então, olha aqui, olha, no nosso meio círculo, nós começamos, olha, com um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, e assim a gente foi fazendo todo o contorno. Do outro lado, o nosso último pontinho, olha, terminou com 2 pontinhos, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto que estamos na nossa reta, olha. Então, você vai fechar, olha, tá vendo? Deu o aumento no último pontinho. Do outro lado do nosso meio círculo, nós começamos com um ponto alto, um aumento. E aqui nós terminamos com um aumento do outro lado, certo? Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, que chegamos na nossa reta, até chegar no próximo meio círculo, tá, gente? Então, olha aqui, ó, trabalhamos o nosso meio círculo, agora a gente trabalhou ponto sobre ponto na nossa reta. Agora, novamente, olha, a gente chega no primeiro pontinho de dentro do meio círculo e trabalha um ponto alto. E, novamente, no segundo pontinho, um aumento, olha, um. Volta no mesmo pontinho de base, 2. E assim, novamente, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições que a gente fez no outro círculo, certo? Meio círculo, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Nesse meio círculo, dos dois lados, nós vamos ter um total de 30 pontos altos, certo, gente? Então, nós vamos ter um total de 30 pontos altos em cada meio círculo. Chegamos no nosso último pontinho, olha, termina com o aumento. A gente começa com um ponto alto e vai, um ponto alto, um aumento, ponto alto, um aumento. E no último pontinho, olha, a gente termina
com 2 pontos altos. Então, a gente tem 30 pontos altos de cada lado. Vou lá no meu primeiro pontinho, conto 1, 2, laço a terceira correntinha, olha. Vou fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e cortar uma pontinha aí de 4 a 5 centímetros. Essa pontinha, você vem escondendo, olha, aqui nós temos um cordão de correntinhas, você reserva a argolinha de frente e trabalha, esconde na segunda, porque a próxima carreirinha vai cobrir ela e vai ficar bem amarradinha, não tem problema de desmanchar, tá, gente? Agora, nós vamos trabalhar com o Max Color, certo? Número 6, na cor 2859. Agora, aqui na nossa reta, nenhum dos pontinhos de base, olha, tá vendo? Aqui é o último pontinho do aumento do meio círculo. Eu vou vir aqui, olha, no primeiro pontinho da reta, vou prender a minha linha e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Feito isso, eu vou trabalhar dentro de cada pontinho de base um ponto baixo. Vou fazer todo o contorno, gente, nas retas e no meio círculo, ponto sobre ponto. Então, nessa carreirinha de pontos baixos, não temos aumentos. Vai ser ponto sobre ponto até você fazer todo o contorno. E assim você vai continuar, olha. Cada pontinho que você laçar, você vai trabalhar um ponto baixo, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. A gente fez todo o contorno, olha para vocês verem, gente. Somente pontos baixos, olha, ponto sobre ponto, olha. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, olha, fechamos com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra. E essa pontinha você vem escondendo, olha, nessas argolinhas aqui, ó, tá vendo? Em cima da carreira de pontos, nós temos um cordão de pontos baixos. Aí você vai escondendo, de correntinhas, aí você vai escondendo na segunda argolinha, que a próxima carreirinha vem cobrindo ela e deixando ela bem escondidinha, sem problema de desmanchar. Olha aqui como vai ficando o nosso trabalhinho, certo? Olha. Agora, novamente, a gente vai trabalhar com o Max Color branco. Agora, você vai vir, olha aqui, ó, no primeiro pontinho da reta, olha, depois do meio círculo, ó, primeiro pontinho, vai laçar ele e vai prender a sua linha branca, o Max Color branco. E vai trabalhar um cordão de 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto até chegar no nosso meio círculo, tá, gente? Nós vamos trabalhar na nossa reta, então, em cima de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto alto até chegar no nosso meio círculo. Olha, então, a gente veio trabalhando, olha, chegamos no último pontinho da reta, olha, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Você segue assim. Ou você pode estar usando também um marcador, certo? Cada carreirinha que você trabalhar, você marca qual que é o primeiro pontinho do seu meio círculo, tá? Então, aqui, olha, trabalhamos o último pontinho da reta. Agora, nós vamos trabalhar no meio círculo. Então, o primeiro pontinho do meio círculo, você vai laçar e vai trabalhar um ponto alto. Feito isso, você vai no próximo pontinho e vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, 1, 2, certo? Então, no primeiro pontinho, nós trabalhamos um ponto alto, um aumento. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, 1, vamos no próximo pontinho de base, 2. No terceiro pontinho, nós vamos trabalhar um aumento. Olha, 1, volta no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Novamente, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base, 1. Vamos no próximo, 2. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Então, a gente vai fazer todo o contorno do meio círculo até chegar no último pontinho do meio círculo. Você vai trabalhar, olha, laço primeiro,
um ponto alto, um aumento, certo? Depois você vai trabalhar 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, até chegar no último pontinho do meio círculo, fazendo essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente veio fazendo todo o contorno do meio círculo, olha, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, um ponto alto. Nós começamos o nosso meio círculo desse ladinho aqui, com um ponto alto, um aumento. Depois a gente começou com 2, um aumento, 2, um aumento, e terminamos com 1. Novamente, chegamos na nossa reta. Agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá, gente? Em cima de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto alto, certo? Até a gente chegar do outro lado no nosso meio círculo. Então, agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, até chegar no meio círculo do outro lado, tá bom? Então, a gente veio trabalhando, olha, na nossa reta, ponto sobre ponto. Olha como o Max Color deixa os pontos bonitos. Gente, eu amo essa linha, 100% algodão. Gente, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Escreve, toca o sininho para você estar recebendo a notificação do canal e deixe seu like aí. O seu like é muito importante para o canal, tá, gente? Eu agradeço de coração. Então, não se esqueçam de se inscrever. Porque às vezes você entra, assiste e esquece de se inscrever, esquece de curtir. Aí você deixa seu like aí, né? O seu comentário para a gente saber como que tá indo o nosso trabalho, tá? Olha, trabalhamos o último pontinho da nossa reta. Chegamos no primeiro pontinho do nosso meio círculo. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, olha. No primeiro pontinho, um ponto alto. No segundo pontinho, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, olha, 1, 2, no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, certo? Então, nós trabalhamos 2 pontos altos, mesmo pontinho de base. Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, um em cada pontinho de base. 1, vou no próximo, 2. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2, certo? Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos novamente. E assim, eu vou fazer todo o contorno do nosso meio círculo. Eu lacei o primeiro pontinho do meio círculo, trabalhei um ponto alto. No próximo aumento, depois vamos trabalhar na mesma sequência de repetições. 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, até a gente chegar no último pontinho, tá, gente? Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai trabalhar um ponto alto, terminou do mesmo jeitinho que a gente começou do outro lado, né? Que do outro lado nós começamos um ponto alto, um aumento, depois 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, certo? Aqui, um aumento e terminamos com um ponto alto, certo? Feito isso, você vai lá nas 3 correntinhas e conta 1, 2, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta e puxa. E essa pontinha, ou você esconde entre os pontos no avesso, eu prefiro esconder aqui, ó, passando entre as argolinhas, porque na próxima argolinha fica bem escondidinho. Olha aqui, gente, que lindo que vai ficando. Olha que amor que tá o nosso trabalhinho, tá vendo? Agora, novamente, nós vamos trabalhar com o Max Color, certo? Na cor 2859. Agora, você vai vir no seu primeiro pontinho da reta, olha. Você vai retinho, olha, tá vendo? Você pega o primeiro e vai e segue ele como base. Ou senão, você faz como eu te falei, marca com o marcador, cada carreirinha que você faz, você vai subir no marcador. Você chegou nesse primeiro pontinho, você vai laçar um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar um ponto baixo, olha, dentro de cada pontinho de base na nossa reta, até chegar no nosso meio círculo do outro lado, tá, gente? Então, nessa reta, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, até chegar no nosso meio círculo. Chegamos no último pontinho, certo, da reta. Agora, nós vamos laçar o primeiro pontinho do meio círculo e vamos trabalhar 9 pontos baixos, um dentro de cada pontinho de base, viu, gente? Então, você vai trabalhar
9 pontos baixos, você vai contar a partir do primeiro pontinho que fica dentro do seu meio círculo. Então, vamos trabalhar agora 9 pontos baixos. Você trabalhou 9 pontos baixos, no 10º pontinho, você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Novamente, você vai trabalhar 9 pontos baixos, no 10º, um aumento. Então, você vai trabalhar 9 pontos baixos, um aumento, 9 pontos baixos, um aumento, até chegar no último pontinho da reta do nosso meio círculo. Então, você vai trabalhar fazendo todo o contorno do meio círculo. Primeiro, você pega, laça o primeiro pontinho do meio círculo, olha, e trabalha 9 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10º aumento. E assim você vai fazer todo o contorno. 9 pontos baixos, um aumento. 9 pontos baixos, um aumento. Então, olha aqui, olha, no nosso primeiro pontinho do meio círculo, nós começamos a contar, né? 9 pontos baixos, um aumento, 9 pontos baixos, um aumento. E no último pontinho do meio círculo, olha, nós vamos terminar com um aumento, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, no último pontinho, deu certinho 2 pontos altos. 2 pontos baixos, desculpa. Olha, você laça o pontinho, volta no mesmo pontinho de base, 2. Então, no último pontinho, olha, deu o aumento, certo? No último pontinho. Então, nesse meio círculo aqui, gente, olha, nós temos 4 aumentos, olha, 1, 2, 3, 4, certo? 4 aumentinhos. A gente vai trabalhar 9 pontos baixos, um aumento, 9 pontos baixos, um aumento, 9 pontos baixos e terminamos no último pontinho com um aumento. Chegamos na nossa reta, agora novamente nós vamos trabalhar somente pontos baixos. Dentro de cada pontinho de base, um ponto baixo. Chegamos no nosso próximo meio círculo, nós vamos fazer a mesma coisa. Olha, laça o primeiro pontinho do meio círculo e vamos trabalhar com a mesma sequência de repetições que a gente trabalhou do outro lado. 9 pontos altos, um aumento. Trabalhamos os 9 pontos baixos. No 10º, nós vamos sobrepor 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Agora, você vai continuar fazendo todo o contorno até chegar no último pontinho do meio círculo com a mesma sequência de repetições. 9 pontos baixos, um aumento. 9 pontos baixos, um aumento. Chegamos no nosso último pontinho, você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Vai vir aqui, olha, no seu primeiro pontinho inicial, vai fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, você vai fazer uma correntinha, vai voltar no mesmo pontinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Agora aqui, gente, eu vou fazer esse passo a passo num tom mais claro do que o azul, para quem está em casa visualizar. Então, esse tom mais claro aqui que eu usei, eu vou passar a numeração para você, que de repente você quer fazer com o mesmo tom. Eu usei, né, o 7684, e esse mais escurinho aqui é o Max Color, também na cor, olha, 7625. Então, aqui, olha, eu emendei com ponto baixíssimo, eu voltei no mesmo pontinho de base e trabalhei um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou voltar na minha base e vou contar 1, 2, 3 e vou laçar o 4º pontinho. Novamente, eu vou trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Olha, vou pular 3 de base, vou laçar o 4º pontinho com um ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência de repetição até chegar no último pontinho da nossa reta, tá, gente? Então, nós trabalhamos no primeiro pontinho da reta, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 3 de base. No próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas, não, 4 correntinhas, tá, gente? Um ponto baixo, 4 correntinhas, 3 pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. 4 correntinhas, 3 pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. Essa sequência de repetições a gente vai fazer até chegar no último pontinho da nossa reta. Olha aqui, chegamos na nossa última argolinha da nossa reta, olha. Então, você pega, olha para você ver o pontinho, ó. Seguindo certinho, certinho, ó, bateu certinho, olha. 1, 2, 3,
no próximo, um ponto baixo. Então, na nossa reta, nós vamos ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolinhas. Agora, nós vamos continuar trabalhando 4 correntinhas, só que agora, em vez de 3 pontinhos, nós vamos pular apenas 2. Olha, 2, 3, 4 correntinhas. A correntinha é a mesma quantidade, só vai mudar a quantidade de pontos que a gente pulou. Na nossa reta, a gente pulou 3 pontos de base. Agora, nós vamos fazer todo o contorno do meio círculo, até chegar no último pontinho do nosso meio círculo, nós vamos trabalhar na mesma sequência de repetições, certo? 4 correntinhas, pula 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, pula 2 de base e um ponto baixo. Até a gente fazer todo o contorno do nosso meio círculo, chegando no último pontinho do outro lado aqui do meio círculo, tá, gente? Então, olha aqui, a gente veio fazendo todo o contorno, olha. Chegamos no último pontinho do meio círculo, deu certinho, olha. Pula 1, 2, no próximo, um ponto baixo, certo? Então, agora, vamos contar nossas argolinhas. Então, vamos contar a primeira argolinha do meio círculo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 argolinhas no nosso meio círculo. Certo, gente? Então, na nossa reta, a gente tem 9 e no meio círculo, 15. Chegamos na nossa reta novamente. Agora, a gente vai trabalhar novamente, olha. 4 correntinhas, olha. Novamente, a gente vai trabalhar, olha. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos pular 3 pontinhos de base. 1, 2. No meio círculo, a gente vai pulando de 2 em 2, certo? E na reta, a gente pula de 3 em 3. Olha, 1, 2, 3, laço próximo. Novamente, a gente vai trabalhar 4 correntinhas. 2, 3, 4. Pula 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo. Isso a gente vai trabalhar até chegar no último pontinho da nossa reta, tá, gente? Um ponto baixo, 4 correntinhas, pula 3 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, pula 3 de base, um ponto baixo, até chegar no último pontinho da reta novamente. Então, olha aqui, ó, a última argolinha da reta, gente, dá no último pontinho da nossa reta. Olha, você segue ele certinho que você vai ver, dá certinho, ó, tá vendo? Agora, novamente, nós vamos começar a trabalhar 4 correntinhas, 2, 3, 4, pula 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, 2 de base, um ponto baixo, até a gente chegar lá no primeiro pontinho onde a gente iniciou, fazendo todo o contorno do nosso meio círculo. Um ponto baixo, 4 correntinhas, pula 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, pula 2 de base, um ponto baixo, formando 15 argolinhas em cada meio círculo. E nas retas, nós vamos ter 9 argolinhas de cada lado. Chegamos na nossa última argolinha, olha, 4 correntinhas, pula 1, 2, emenda com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai vir dentro da sua primeira argolinha, ó, laça, olha, certo? Fechou com ponto baixíssimo, olha, você vai segurar a correntinha, tá vendo? Ó, fechou com ponto baixíssimo. Laça a sua linha já dentro da argolinha e sobe com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas, gente, faz a vez de um ponto alto. Você vai voltar dentro da mesma argolinha de base e vai trabalhar contando com as 3 correntinhas 12 pontos altos. Você trabalhou, olha, 12 pontos baixos. Feito isso, você vai trabalhar 3 correntinhas. Volta lá na sua base, pula uma argolinha de base, laça a segunda com um ponto baixo. Certo? Olha aqui, ó, 12 pontos baixos, 3 correntinhas, pula uma argolinha, laça a próxima, um ponto baixo. Novamente, você vai trabalhar 3 correntinhas. Olha, pula a próxima argolinha e laça a próxima. E vai trabalhar 12 pontos altos dentro dessa argolinha, certo, gente? Então, nessa argolinha, você vai trabalhar 12 pontos altos. Você trabalhou os 12 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 12 pontinhos. 3, certo?
6, 9, 12. Você trabalha 3 correntinhas novamente. Pula uma argolinha, laça a próxima, um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pula uma argolinha, laça a próxima, 12 pontos altos. Assim, você vai fazer todo o contorno, tanto nas retas, como no meio círculo. Você vai trabalhar, olha, 12 pontos altos, 3 correntinhas, pula uma argolinha, na próxima, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula uma argolinha, na próxima, 12 pontos altos. 3 correntinhas, pula uma argolinha, na próxima, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula uma argolinha, na próxima, 12 pontos altos. Então, você vai fazer essa sequência de repetições fazendo todo o contorno, nas retas e no meio círculo, na mesma quantidade de pontos e correntinhas, tá, gente? Então, vamos continuar agora fazendo todo o contorno. Então, olha aqui, gente, a gente vai fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Tá vendo? Temos 3 argolinhas. Conta 1, 2, olha. Laça a próxima, um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. Chegamos no nosso primeiro pontinho, olha. Você pula uma argolinha. Chegamos no nosso primeiro pontinho, que é as 3 correntinhas. Conta 1, 2, laça a terceira. Fecha com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, dá uma puxadinha e vamos cortar uma pontinha. E essa pontinha você pode esconder no avesso entre os pontos ou nas argolinhas, a próxima carreirinha vem cobrindo. Olha aqui, então aqui na nossa reta nós temos, olha, 1, 2, 3 bicos. Nós temos 3 bicos na reta, olha aqui, esse é o último. Olha, e no nosso meio círculo, 1, 2, 3 bicos. Na reta do outro lado, 1, 2, 3. No bico, 1, 2, 3. Então, bate a quantidade de pontos certinho, gente, sem sobrar e sem faltar, certo? Olha aqui. Então, nós temos um total aí de 12 bicos, 3 em cada reta e 3 em cada meio círculo, tá? Agora, nós vamos trabalhar novamente com esse tom de linha mais claro. Agora, nós vamos vir em um dos bicos, olha, fica bem abertinho o trabalho. Olha, eu vou começar no primeiro da reta, certo? Então, eu vou levar a minha agulha, olha, vou passar, olha, tá vendo? Aqui, lá, passa a agulha do outro lado. Vou laçar a minha linha e vou subir com 3 correntinhas. Eu já venho escondendo a pontinha da linha, tá? 1, 2, 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais uma para o espaço. Então, são 4 correntinhas, tá? Agora, eu vou no próximo pontinho, olha, levo a agulha de baixo para cima, olha, e faço isso aqui, ó. E trabalho um ponto alto. Um ponto alto. Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha, vou no próximo pontinho, vou passando, olha, de baixo para cima, olha. Tá vendo? Olha aqui. E trabalho um ponto alto. Novamente, eu vou trabalhar uma correntinha e vou no próximo pontinho. E assim eu vou fazer, olha, em cima de cada pontinho de base, um ponto alto, uma correntinha, mas sempre laçando o pontinho assim, olha, passa a agulha de baixo para cima, tá vendo? Venho do outro lado do meu ponto alto, olha, faço isso, venho do outro lado, faço isso aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar 12 pontos altos, um em cima de cada pontinho de base, com espaço de uma correntinha. Então, olha como vai ficando, olha que lindo, fica um presponto, olha, tá vendo? Olha aqui, certo? Então, eu cheguei no meu último pontinho, olha, eu levo a agulha, olha, laço de um lado para o outro e fecho com um ponto alto. Certo? Feito isso, agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. 1, 2, olha. Vou em cima do meu ponto baixo de base, olha. Pulo as correntinhas, vou em cima do meu ponto baixo de base. E vou sobrepor um ponto baixo. Então, olha, trabalhei o último ponto alto aqui, 2 correntinhas, em cima do ponto baixo de base, um ponto baixo. 2 correntinhas,
certo? Vou em cima do meu próximo bico, olha, já laço o primeiro, olha, de baixo para cima, de um lado para o outro, olha, e trabalho um ponto alto. Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha. Vou no próximo pontinho, a mesma coisa, olha, de um lado para o outro, um ponto alto. Uma correntinha, olha, no próximo pontinho, de baixo para cima e de um lado para o outro, olha. E um ponto alto. E assim eu vou trabalhar em cima de cada ponto alto de base a mesma sequência de repetições. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Sempre laçando o ponto de um lado para o outro, tá? Cheguei no meu último pontinho novamente, olha, tá vendo? Eu faço duas correntinhas, vou em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo. Duas correntinhas, vou no próximo bico e vou fazer a mesma coisa. Então, gente, eu vou fazer todo o contorno, tanto na reta como no meio círculo, a mesma sequência de repetições. Eu tenho 12 pontos altos de base, eu vou ter 12 pontos altos com espaço de uma correntinha, tá, gente? Não pode dar diferente, porque depois, na hora que a gente fazendo o nosso acabamento, vai faltar espacinho, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com espaço de uma correntinha. Trabalhamos duas correntinhas, vamos lá em cima do nosso ponto baixo de base e vamos sobrepor um ponto baixo. Duas correntinhas, vamos no próximo bico. 12 pontos altos com espaço de uma correntinha, duas correntinhas, vai em cima do pontinho baixo de base, um ponto baixo. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha como fica aqui o avesso do bico, certo? Olha. E olha aqui o direito, olha que lindo, fica o presponto com o relevo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha que lindo que vai ficando, gente. Olha, tá vendo? Que amor. Tá vendo? Olha. Tá? Lembrando que essa parte eu fiz em azul, aqui eu tô trabalhando no tom mais claro, para quem tá em casa visualizar melhor, viu, gente? Então, a gente vai fazendo todo o contorno, chegamos no nosso último pontinho, olha, duas correntinhas, em cima do nosso ponto baixo de base, um ponto baixo, duas correntinhas. Chegamos no nosso primeiro pontinho inicial, nós trabalhamos 4 correntinhas, 3 de base e uma de espaço. Então, a gente vai contar, olha, 1, 2, 3, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, você vai trabalhar, olha, uma correntinha, vai cortar aí, ó, de 4 a 5 centímetros, puxar e amarrar, certo? Esconder as pontinhas aí entre os pontos com auxílio da agulha, certo? Olha que lindo que ele ficou, gente, dá uma olhada. Tá? Agora, nós vamos fazer a última parte do bico, para depois a gente dar continuidade, certo? Então, vamos lá, agora nós vamos trabalhar novamente com o tom bege na cor 7625, Max Color. Agora, com a linha bege, a gente vai vir em um dos bicos, né? Pode ser qualquer um deles, eu sempre começo na reta. Olha, então, nós temos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Eu vou vir no primeiro espaço da correntinha e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho e vou trabalhar, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições por 5 vezes. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições em 5 espacinhos. Então, olha aqui, nós trabalhamos em 5 espacinhos. Olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Vai no próximo espacinho, já começa com um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto espacinho, você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que você vai trabalhar 6 correntinhas. Olha, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas.
volta no mesmo espacinho de base, olha, um ponto baixo. Certo? Então, olha aqui, ó. Você trabalhou em 5 espacinhos a mesma sequência de repetições. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. Vai no próximo espacinho e vai fazer por 5 vezes novamente a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, 3 correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vai no próximo espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, 2, 3, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. E assim você vai concluir os 5 espacinhos com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente, olha, 1, 2, 3, 4, 5, todos os 5 é um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. No sexto, você trabalha um ponto baixo, 6 correntinhas e um ponto baixo. Nos outros 5, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Chegamos no nosso último espacinho, olha, que dá 1, 2, 3, 4, esse é o quinto. Você trabalha um ponto baixo, 3 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Feito isso, olha, você vai em cima do seu ponto baixo de base, olha, um ponto baixo, sem espaço de correntinhas, você vai em cima do ponto baixo e vai sobrepor um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai direto no próximo bico, pula o primeiro ponto alto, vai em cima do espaço de correntinha. E sobre a correntinha, você vai trabalhar a mesma coisa, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, 2, 3, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Você vai fazer essa sequência de repetições por 5 vezes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Chegou no sexto espacinho, você vai trabalhar um ponto baixo, 6 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Agora, novamente, você vai fazer por 5 vezes um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. E assim você vai fazer novamente por 5 vezes, certo? Olha. Chegamos no nosso último, olha, espacinho. Você trabalha um ponto baixo, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Vai em cima do seu ponto baixo de base e vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, você vai direto no próximo bico. Olha, no primeiro espacinho de correntinha, olha. Pula o ponto baixo, vai em cima da correntinha de base. E começa novamente a fazer a mesma sequência de repetições. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha como ele fica lindo, olha. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto espacinho, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. Por 5 vezes, novamente, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhou o último ponto baixo, você vai em cima do seu ponto baixo de base e vai sobrepor um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, vai no próximo bico e começa fazendo a mesma coisa. Olha como fica lindo, gente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. Nos outros é um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vai fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos um ponto baixo, vai lá no primeiro ponto baixo inicial, olha, leva a agulha, laça sua linha e fecha com um ponto baixíssimo, olha aqui. Fechou com um ponto baixíssimo, você faz uma correntinha, corta uma pontinha de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra. Está pronto o primeiro bico do nosso trabalho. Olha aqui como ele fica. Agora, gente, nós vamos trabalhar as argolinhas atrás dos nossos bicos para dar continuidade ao nosso trabalhinho. Olha que lindo que ele tá ficando. Agora, vamos trabalhar as nossas argolinhas para continuar o próximo bico. Agora, a gente vai vir trabalhando no primeiro bico da reta, olha. Na reta, nós vamos trabalhar agora. Vamos virar ele, certo? Olha aqui. Então, olha, nessa carreirinha aqui, no avesso,
Tá vendo? Que atrás de cada pontinho tem uma argolinha, certo? Então, no primeiro bico da reta, você conta, olha, 1, 2, 3, laça o terceiro pontinho, olha, você vai passar a agulha, tá vendo? Olha, nós temos as argolinhas aqui, olha. Então, você vai contar 3 pontinhos, 1, 2, 3, laça o quarto, tá vendo? E vai trabalhar um ponto baixo, olha. Um ponto baixo. Feito isso, você vai trabalhar agora 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, certo? Então, você trabalhou um ponto baixo, 3 correntinhas. Agora, novamente, você vai contar, olha, 1, 2, 3. Agora, você vai pular 4 pontinhos. No começo, você pula 3 pontinhos, laça o quarto e trabalha um ponto baixo, certo? 3 correntinhas. Agora, você vai pular 4 pontinhos. 1, 2, 3, vai laçar o quarto pontinho, certo? Laçou o quarto pontinho, você trabalha um ponto baixo, certo? Então, nós temos uma argolinha atrás do nosso bico. Agora, você vai trabalhar um cordão de 11 correntinhas. Então, nós fizemos uma argolinha no primeiro pontinho da nossa reta, certo? Agora, nós trabalhamos um cordão de 11 correntinhas. Feito isso, você vai no próximo bico, olha. E, novamente, você vai contar, olha. 1, 2, 3, vai laçar o quarto pontinho, olha. Laçando essa argolinha que fica no avesso dos pontos, olha aqui. Aí, você trabalha, laça o quarto pontinho, pula 3, laça o quarto. E, novamente, você vai trabalhar um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Olha, conta 1, 2, 3, laça o quarto. Pula 4, aliás. 1, 2, 3, 4, certo? Laço o próximo pontinho. Então, a primeira, você pula 3 pontinhos, laça o quarto, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 4 e laça o próximo, que é o quinto. Novamente, você vai trabalhar 11 correntinhas. Você trabalhou 11 correntinhas, você vem no próximo bico, que é o último bico da nossa reta. Olha, conta 1, 2, 3, laça o quarto. Novamente, você vai trabalhar, olha, laça essa argolinha e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você trabalha 3 correntinhas, 1, 2, 3. Pula 4 pontinhos, olha. 1, 2, 3, 4 e laça o próximo. Olha, e trabalha um ponto baixo, certo? Então, nós trabalhamos atrás dos nossos bicos da reta, olha aqui para você ver, ó. Um ponto baixo, pula 3, laça o próximo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 4 pontinhos, um ponto baixo. 11 correntinhas, vem no próximo bico, olha, pula 1, 2, 3, laça o quarto, pula 4, laça o quinto com 3 correntinhas, 11 correntinhas, vai no próximo bico. Então, trabalhamos agora atrás dos 3 bicos, né, da nossa reta. Agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso meio círculo, olha aqui, ó, tá vendo? Então, agora, nós vamos trabalhar o seguinte, 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Nós vamos no próximo bico agora, olha. Que agora nós vamos trabalhar os 3 bicos do meio círculo. Vamos laçar o primeiro bico, olha. Então, aqui agora, para passar da reta para o meio círculo, são 8 correntinhas. Eu vou no primeiro pontinho, olha, tá vendo? Das argolinhas. Eu laço a primeira argolinha e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Então, vamos lá. Vou laçar a primeira argolinha, um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, certo? Eu vou contar, olha agora. Trabalhei as 3 correntinhas, eu vou pular 1, 2 pontinho. Olha, laço o terceiro. Certo? Então, agora, atrás de cada
biquinho do meio círculo, nós vamos trabalhar 3 argolinhas. Então, lacei o primeiro pontinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, pulei 2 de base. Agora, 3 correntinhas, e eu vou pular 3 pontinhos. 1, 2, 3, laço quarto, olha. Um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu pulo 2 pontinhos, olha. 1, 2 e laço o próximo. Certo? Um ponto baixo. Então, olha aqui, ó, atrás de cada leque do meio círculo, você laça o primeiro pontinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 2 de base, um ponto baixo. No do meio, 3 correntinhas, você pula 3 de base, um ponto baixo. Olha, tá vendo? 3 não, gente. O do meio é 4 pontinhos. Igual o do canto, da reta. Olha, 1, 2, 3, 4, laço próximo, certo? Aí, você trabalha 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora sim, você pula 2 novamente. Olha, 1, 2 e laço o último, um ponto baixo. Então, atrás de cada lequinho, de cada biquinho, você vai trabalhar, olha, 1, 2, 3 correntinhas. Laço o primeiro, pula 2, o próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 4, o próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 2, um ponto baixo, certo? E assim, nós vamos continuar o nosso trabalho, olha. Agora, nós vamos trabalhar 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, vou no próximo bico, certo? Você laça a primeira argolinha e vai fazer a mesma coisa que você fez naquele outro bico, olha. Então, você trabalha 3 correntinhas, certo? 1, 2, 3, pula 2 pontinhos, 1, 2, laço o terceiro. Agora, você vai trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, pula 4 pontinhos. Certo? 1, 2, 3, 4, laça o quinto. E, novamente, 3 correntinhas, pula 2 de base, 1, 2 e laça o último, um ponto baixo. Então, atrás de cada biquinho do nosso meio círculo, você vai trabalhar, olha, 3 argolinhas, 6 correntinhas, vai no próximo bico. 3 argolinhas. 6 correntinhas, vai no próximo bico. Então, atrás dos 3 bicos do meio círculo, você vai trabalhar a mesma sequência de repetições até chegar no nosso bico da reta. Então, olha aqui, olha, trabalhamos atrás do nosso último leque do meio círculo, olha, 1, 2, 3 argolinhas. Agora, nós vamos trabalhar 8 correntinhas e vamos no nosso primeiro bico do leque, da reta, certo? Agora, nós trabalhamos 8 correntinhas, vamos no primeiro bico da nossa reta e vamos contar 1, 2, 3 e vamos laçar o quarto pontinho, olha, certo? Olha, 1, 2, 3, laço o quarto pontinho, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Eu pulo 4 pontinhos, olha. 1, 2, 3, 4, laço o quinto pontinho, certo? Olha aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, laço o quinto, um ponto baixo, certo? Cheguei na reta, nós vamos trabalhar 11 correntinhas. Então, vamos lá, gente, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, olha. Então, atrás do bico das retas, nós temos uma argolinha, olha, pula 3 pontinhos, laço o quarto, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 4 pontinhos de base e laço o próximo, um ponto baixo. 11 correntinhas, vai no próximo bico, pula 3 pontinhos, laço o quarto, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 4 pontinhos e laço o próximo, um ponto baixo. 11 correntinhas, vai no próximo bico, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 3 de base, sempre pulando 3 para começar, olha.
um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 4, o próximo um ponto baixo. Agora, para ir para o nosso meio círculo, a gente trabalha um cordão de 8 correntinhas. Laça o primeiro pontinho do meio círculo aqui, gente, olha, nessa argolinha. Aí, você laça o primeiro, pula 2, laça o terceiro, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 4, no próximo ponto baixo, 3 correntinhas, pula 2, no próximo ponto baixo. Agora, você vai trabalhar 6 correntinhas, 3 argolinhas, 6 correntinhas, 3 argolinhas. Então, atrás dos bicos que fica no meio círculo, você trabalha 3 argolinhas, olha, 6 correntinhas, 3 argolinhas, 6 correntinhas, 3 argolinhas, 6 correntinhas, 3 argolinhas. Chegou no último bico do meio círculo, você trabalha, olha, 8 correntinhas e vai chegar no primeiro bico da nossa reta. Aí, você conta 1, 2, 3, laça o quarto, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 4 pontinhos e laça o próximo. E vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado. 11 correntinhas, olha, 11 correntinhas, pula 3, laça o quarto, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 4, um ponto baixo. 11 correntinhas, pula 3, no próximo um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 4, 11 correntinhas. Chegou no primeiro biquinho, olha, no último bico que você trabalhou da reta, você vai para o primeiro bico do meio círculo. Aí, você faz uma correntinha de 8 correntinhas. E assim, a gente faz todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente, nós estamos no último bico do nosso meio leque. Olha, então, eu laço o primeiro pontinho, um ponto baixo, pulo 1, 2, no próximo, um ponto baixo. Então, olha, eu laço no primeiro, pulo 2 de base. Então, atrás de cada lequinho do nosso meio círculo, gente. Se eu falei alguma hora aí algum pontinho errado, agora eu tô corrigindo, olha. Então, atrás de cada lequinho do meio círculo, você trabalha, olha, um ponto baixo, conta 1, 2, laça o terceiro. 3 correntinhas, novamente, olha, aí agora você pula 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4, laça o quinto, olha. Laço o quinto pontinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, olha, bate certinho a quantidade de pontos, pula 1, 2 e laça o próximo. Então, atrás de cada bico do nosso meio círculo, você vai fazer isso aqui, olha, um ponto baixo, pula 2, no próximo ponto baixo, 3 correntinhas, pula 4, no próximo ponto baixo, 3 correntinhas, pula 2, no próximo ponto baixo. Agora, você trabalha 8 correntinhas e chegou no nosso último pontinho, certo? Trabalhamos 8 correntinhas, né? A gente vai lá no nosso primeiro pontinho inicial e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Está pronta a nossa argolinha, a nossa carreira de argolinhas. Agora, vou mostrar para vocês, certo? Então, está pronta a primeira etapa do nosso trabalho. Olha aqui. Agora, eu vou virar ele para vocês verem atrás as argolinhas. Deixa eu segurar aqui. Então, olha aqui, ó. Na reta, nós temos, olha, uma argolinha atrás de cada bico. E 11 correntinhas de um bico para o outro. Uma argolinha, 11 correntinhas. Uma argolinha, 8 correntinhas. Agora, nos bicos do canto, nós temos, olha, 3 argolinhas, 6 correntinhas. 3 argolinhas, olha, atrás de cada bico, 6 correntinhas. 3 argolinhas, 8 correntinhas. E novamente chegamos na reta, olha, uma argolinha, 11 correntinhas, uma argolinha, 11 correntinhas, certo? Uma argolinha. Chegamos novamente no meio círculo, 8 correntinhas. 3 argolinhas, 6 correntinhas, 3 argolinhas, 6 correntinhas, 3 argolinhas, 6 correntinhas, certo? 3 argolinhas e 8 correntinhas novamente para chegar na nossa reta, tá? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Está pronta a primeira etapa do nosso tapete nobre. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.